Bom, então para começar, vamos recordar então a questão do processo reprodutivo, tá? A embriologia, ela está intimamente relacionada à reprodução, porque nada mais é que o desenvolvimento do embrião, tá? A partir da fecundação, ok? Então, assim, a reprodução é um processo inerente aos seres vivos, ou seja, todo ser vivo se reproduz. Seja ele por reprodução assexuada, que é sem troca de gametas, né? Ou reprodução sexuada, que é com troca de gametas. Reprodução assexuada nós vimos lá no Reino Monero, tá? Por quê? Por que é importante a reprodução? Porque ela garante, tá, que os seres vivos passem seu material genético para frente. Então, o objetivo das espécies, tá, tirando o caso do ser humano, que a gente tem um ponto de vista psicológico envolvido, mas é nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, se você não reproduz, você não cumpriu o seu papel como espécie naquele ambiente, tá? De forma geral, ela é classificada, então, de sexuada e assexuada. Como eu tenho união entre gametas na sexuada, né, reprodução sexuada, eu tenho variabilidade genética. Por quê? Porque eu, como indivíduo, tenho um conjunto de material genético, meu marido, como outro indivíduo, tem outro conjunto de material genético. Quando uma parte do conjunto dele se junta com uma parte do meu conjunto, o meu filho tem uma mistura dos dois, tá? Então, isso pode gerar para ele uma adaptabilidade melhor, tá? Então, por isso que a gente chama de variabilidade genética. Algumas espécies realizam fecundação fora do corpo da fêmea, processo que ocorre em ambiente aquático e a gente classifica, então, como fecundação externa. Então, nós vamos falar sobre a reprodução sexuada, que é aquela onde há variabilidade genética, onde eu tenho fecundação do óvulo com o espermatozoide, que ele pode ocorrer tanto dentro do corpo da fêmea, numa fecundação interna, quanto fora do corpo da fêmea, numa fecundação externa. Então, a gente tem vários exemplos, por exemplo, peixes é um grupo que predominantemente faz fecundação externa, tá? Então, a fêmea libera os ovócitos, o macho libera o espermatozoide e o ovócito vai lá e é fecundado pelo espermatozoide, tá? Tem o caso do tubarão, por exemplo, que tem o órgão reprodutivo masculino, que a gente chama de clasper, né, no caso deles, que consegue fazer fecundação interna na fêmea. Então, isso é muito variado de espécie para espécie, de grupo para grupo. Bom, de forma geral, após a fecundação, eu tenho a formação, então, do zigoto, tá? Então, olha lá, vem o espermatozoide, consegue fecundar o óvulo. Depois eu tenho a formação do zigoto, que vai ser célula ovo ou zigoto, dá na mesma, tá? Essas células, elas vão começar a entrar em divisão. Então, vai ser o zigoto se divide e forma 2 forma 4 forma 8 16, 16, 32 e assim por diante. Chega até um certo momento que esse grupo de células, eles são chamados de células não diferenciadas ou células indiferenciadas. O que isso quer dizer? Isso aqui é as nossas células tronco. São aquelas células que podem dar origem a qualquer outro tipo de célula. Então, o embrião, ele é o início do desenvolvimento do embrião, ele contém muitas células tronco. Depois que o bebê nasce, óbvio, né, que igual um ser humano adulto, alguns tecidos têm as suas células tronco, mas já previamente diferenciadas. A gente vai falar disso depois, tá? Mas, basicamente, célula tronco é essa célula que vai ser capaz de dar origem a todo e qualquer outro tipo de célula. Bom, e como surgiu a embriologia, né? Então, as alterações que ocorrem após a formação do zigoto, a gente chama de embriologia, tudo bem? Esse processo de formação de células e tal é o que a gente estudou lá na meiose, na meiose, né? E na gametogênese, que é a formação tanto do espermatozoide quanto do óvulo. Depois que fecundou, formou a célula ovo, aí a gente começa a estudar dentro da embriologia. No século XVII e XVIII, a embriologia estava apoiada em duas correntes, a pré-formista e a epigênese. Então, a gente vai entender um pouquinho qual que é a diferença entre elas. No caso das pré-formistas, os adeptos a essa corrente, eles acreditavam que o óvulo ele abrigava uma miniatura de indivíduo da espécie. Ou seja, tinha, aqui ó, tá vendo? Um micro-homenzinho, que se encontravam, tá? Dentro do gameta, ok? Porém, primeiro acreditavam no óvulo, né? Porém, com a descoberta do espermatozoide, essa ideia de que o óvulo abrigava uma miniatura passou a ser contestada. Então, surgiram então, os ovulistas e os espermistas. Os ovulistas consideravam que o óvulo era mais importante no processo e que o embriãozinho, né? O ser humaninho pequenininho, ele estava dentro do óvulo.
Os espermistas acreditavam que estava dentro do espermatozoide. Por quê? Porque naquela época, né, a mulher, ela era considerada somente uma incubadora. E levar em conta que era dentro de um óvulo feminino que se encontrava uma pré-miniatura de um ser humano e que o espermatozoide basicamente não tinha função nenhuma, se eu fosse considerar isso aqui, não era muito aceito, digamos, né? Bom, e aí a gente tem o caso da epigênese. O que acontece na epigênese? Segundo essa teoria, a formação do embrião se dá após a mistura do material amorfo, sem forma, proveniente tanto do óvulo quanto do espermatozoide, não havendo nenhum indivíduo pré-formado. Uma melhor compreensão sobre o desenvolvimento embrionário veio após a teoria celular. Por quê? Porque nessa época eles acreditavam que era como se fosse duas massinhas, né? Que você junta e elas sozinhas não dá nada, mas se eu juntar as duas eu tenho um ser humano, tá? Mais ou menos isso. Depois que a gente conheceu a teoria celular e que descobriu-se, então, que o óvulo era uma célula que carregava metade de material genético e que o espermatozoide era outra célula que carregava outra metade de material genético, que a gente conhece a embriologia como a gente conhece hoje. Tudo bem? Bom, antes da gente continuar, para falar um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário, responda a pergunta abaixo e voltamos no próximo vídeo.